boa noite. Trabalhadores e estudantes ficam sem metrô em Belo Horizonte nesta sexta-feira de protestos contra as reformas trabalhista e previdenciária. Lojistas da região noroeste enfrentam invasões, roubos e assaltos. Vídeos de segurança mostram a agilidade dos ladrões. Senador Aécio Neves é autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a retomar atividades parlamentares. Estudantes denunciam atrasos no repasse da Poupança Jovem, programa do governo de Minas para tentar acabar com a evasão no ensino médio. Se você ainda não conhece Inhaxica, programe sua próxima viagem para ir conhecer a história da Santa Mineira de Baependi. Faltam apenas 2 dias para conhecermos as 2 finalistas do Miss Minas Gerais 2017. E no futebol, mesmo com vitória sobre o Botafogo, Atlético não perdoa a arbitragem. Essas e outras notícias agora no Jornal Band Minas. A sexta-feira começou com manifestações na região metropolitana. Na BR-381, pneus foram queimados. O mesmo ocorreu na Avenida Cristiano Machado. E os milhares de trabalhadores e estudantes que usam o metrô encontraram os portões fechados em Belo Horizonte. As estações do metrô amanheceram assim, de portas fechadas, e pegou muita gente de surpresa. A senhora não estava sabendo? Não. Eu vou até ligar para minha filha que ela pega o metrô para fazer curso. Aí ela também não deve estar sabendo que o metrô tá parado. Não estava sabendo. E agora, como é que vai fazer? Não sei também, eu tenho que ir lá na faculdade fazer matrícula e até agora eu não sei o que eu vou arrumar. Agora ver se está rodando o ônibus, né? Os metroviários não mantiveram a escala mínima, mesmo a justiça determinando o funcionamento de todos os trens no horário de pico. Mais de 13 mil pessoas utilizam o metrô de Belo Horizonte durante todo o dia. Agora eu vou ter que ir de móvel, né? Eu tô de carro, eu vou ali pegar ele e vou embora. Já os ônibus circularam em escala normal e, apesar dos cartazes que anunciavam a greve nos bancos, eles funcionaram parcialmente. Por volta de 10 horas da manhã, representantes de várias centrais sindicais começaram a se reunir aqui na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte. Daqui eles seguem em passeata até a Praça 7 e, em seguida, até a Assembleia Legislativa. Servidores públicos da saúde, educação e dos Correios também aderiram à paralisação. Nós estamos defendendo a contra-reforma trabalhista conquistada diante de um século de luta da classe trabalhadora. O país precisa se conscientizar dessa realidade. Não é só do ponto de vista de um golpe de Estado, mas é sobretudo de uma classe trabalhadora que ao longo da história conquistou direitos legítimos. E teve manifestação também no interior. O repórter Marcelo Silveira está ao vivo, direto da nossa redação, para falar do protesto realizado em Itajubá. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Olha, nesse protesto no sul de Minas, cerca de 60 manifestantes fecharam a BR-459, ali na região de Itajubá. Eles usaram pneus queimados para poder se manifestar também contra as reformas e ainda contra o presidente Michel Temer. De acordo com a PRF, o congestionamento no local chegou a 10 quilômetros nos 2 sentidos da pista. Ainda de acordo com a polícia, 4 pessoas foram presas e encaminhadas para a delegacia de Itajubá. Inácia. Bom, e teve ainda um outro protesto, dessa vez em Uberlândia, mas ele não estava relacionado diretamente com o tema das manifestações de hoje. Marcelo, o ministro da Saúde é que foi o alvo dessa vez, né? Pois é, o ministro Ricardo Barros foi até a região do Triângulo Mineiro para anunciar investimentos na área da saúde, obviamente, cerca de 20 milhões de reais, mas pouco antes da chegada do ministro, um grupo se reuniu na porta da prefeitura, começou a gritar palavras de ordem e, infelizmente, houve confronto com os seguranças da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Teve também muito quebra-quebra no local, viu, Inácia? A polícia chegou logo depois, conseguiu conter todo esse tumulto e também identificar os agressores e os baderneiros por meio das câmeras de segurança lá da Prefeitura de Uberlândia. Certo, obrigada, Marcelo. Comerciantes do bairro Coração Eucarístico, na região noroeste de Belo Horizonte, vivem o drama de chegar para trabalhar e encontrar a loja arrombada. O furto do estoque de equipamento se tornou uma rotina por lá. Em contrapartida, os gastos com segurança só aumentam. Os vendedores desta loja de roupas infantis estão assustados. Em menos de 15 horas, eles foram furtados 2 vezes. As ações foram registradas pelas câmeras de segurança do local. Na primeira vez, por volta das 4 da manhã, 2 bandidos forçam a porta de vidro até que ela se desloca e a dupla consegue entrar no estabelecimento.
Um deles sai pegando as peças de roupa de uma das araras, enquanto o outro vai até o fundo e procura por algo. Os dois vão embora em meio ao barulho do alarme. Ao longo do dia, a porta é consertada e os funcionários também trabalham normalmente. Mas depois do expediente, um terceiro criminoso age da mesma forma. Ele desloca o vidro, entra e vai direto ao caixa. A ação dura menos de 30 segundos. Foram aproximadamente uns 30, 40 macacões de bebê, macacões, vestidos, assim, coisas mais arrumadas, com preços mais elevados, assim, variante de 200 a 300 reais. Mais R$200 que estava no caixa. Na loja ao lado, o medo fez com que os donos se precavessem e colocassem vários dispositivos de segurança. Colocou alarme na loja inteira, o dispositivo nas peças, todas as peças têm alarme. Nós temos os refletores da frente, quando escurece, ilumina bem a fachada da loja. Tem essa tetra-chave que a gente encaixa na porta. Se alguém tentar arrombar alguma coisa, ele tem que quebrar o vidro mesmo para ele entrar. Os lojistas acreditam num aumento da criminalidade nesta região do bairro Coração Eucarístico. As ruas ficam próximas à praça, conhecida como Pracinha do Corel. Os comerciantes ainda temem que o fechamento da 9ª Companhia, que fica no bairro vizinho, possa piorar a situação. Mas a PM afirma que tem intensificado as ações por aqui e garante que houve redução no número de ocorrências. Tivemos uma redução em comparação ao ano passado, mesmo período, cerca de 27% no índice de crimes violentos no bairro Coração Eucarístico. Quanto ao policiamento, o tenente que é responsável por esta região afirma que o efetivo ostensivo atende à demanda. Tem um policiamento a pé em 2 turnos no bairro. Nós temos o policiamento viatura de 4 rodas, né, que são as viaturas convencionais, e viatura de 2 rodas. Nós temos o policiamento feito também pela cavalaria, né, que está sempre apoiando o bairro, pelo batalhão de trânsito, pela Rotan, que está sempre apoiando o bairro também. E temos também o sistema de vídeo monitoramento, que são as câmeras do olho vivo. Então, esse policiamento no bairro ele é bastante extenso e tem sido, né, efetivo no combate à criminalidade. Com certeza, a segurança preventiva não está funcionando ali na região do bairro Coração Eucarístico. Os vídeos mostram isso claramente. Qualquer especialista em planejamento sabe que, se um plano de ações não está funcionando, é preciso mudar as ações ou os instrumentos para aumentar a eficácia. Você vai ver a seguir que estudantes protestam contra a suspensão de pagamentos do programa Poupança Jovem, criado pelo governo de Minas para acabar com a evasão escolar no ensino médio. E tem futebol. O Atlético vence o Botafogo na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, mas apesar da vitória, jogadores e dirigentes reclamaram muito da arbitragem. É depois do intervalo. E agora é hora de esporte. André Salles está com a gente aqui hoje. Vamos falar da vitória do Atlético sobre o Botafogo. Mas apesar do 1-0 magrinho, vitória garantida, mas dirigentes e jogadores reclamando muito da arbitragem, hein? É verdade, Inácio. O pessoal ficou na bronca, sim, pela arbitragem. No entendimento dos atleticanos, faltaram critérios aí por parte do árbitro. A expulsão do Fred foi questionada, também outros lances envolvendo jogadores do Botafogo, principalmente um pênalti em cima do Fábio Santos. Os atleticanos reclamaram muito desse lance, mas no que a gente pode dizer, uma vitória de 1-0 que na Copa do Brasil é boa. Se o Atlético faz um gol lá, 3 gols o Botafogo teria que fazer para eliminar. Então é um bom resultado, sim. O Diogo Ramalho conferiu e mostra para a gente como é que foi essa partida. Demorou apenas 7 minutos para o Atlético chegar com perigo e resultar em gol. Bela triangulação de Elias, Robinho e Casares, que tirou do goleiro e fez 1-0. E quase fez o segundo, logo depois com Fred de cabeça. Só dava galo. Dessa vez, Fred fez o que não é de costume. Isolou. Quando o Fogão teve a chance, Bruno Silva perdeu de frente para o gol. Aí começaram as primeiras reclamações da arbitragem. Nesse lance que Fábio Santos pediu pênalti. No início do segundo tempo, mais reclamação. Fred, que já tinha cartão amarelo, foi expulso por Delson Freitas por causa dessa entrada em Rodrigo Lindoso. A pressão do time carioca aumentou e Vitor começou a trabalhar. No lance seguinte, o zagueiro Gabriel escorregou. Roger deu gol para Bruno Silva, que pela segunda vez na partida desperdiçou a chance do empate.
Otero também entrou no Atlético e foi logo soltando a bomba nessa cobrança de falta. Enquanto isso, o Botafogo jogou fora a última chance que teve na partida. Do outro lado, Gatito Fernandes operou um verdadeiro milagre na finalização de Rafael Moura. No fim, mais reclamação quando Roger Machado foi expulso. Não pode um jogo desse, e eu não vim cá para discutir se Fred mereceu ser expulso, se o Roger mereceu ser expulso. É a falta do critério. E preparo para um jogo de decisão, um jogo fácil, um jogo que a torcida veio para cá, apoiou sem parar, um jogo que o time deu raço para caramba e vem querer atrapalhar a nossa vontade e o espetáculo. Não é uma tendência contra o Atlético. Na minha opinião, é o nível da arbitragem brasileira. Logo após um jogo tenso, a promessa é de outro já adiante. Domingo tem clássico contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Com Rafael Carioca suspenso, Roger Machado já começa a pensar em jogadores, que inclusive estão em fase final de recuperação, para ajudar a formar o time. Tem o Roger para volante, tem o Adilson voltando, que esse sim acho que está à disposição para o clássico. Vamos montar a estratégia a partir de amanhã. André, falando então em clássico, nem Atlético nem Cruzeiro vão arriscar reserva sem necessidade no domingo, né? Eu não acredito. Se o Atlético talvez queira poupar uma ou outra peça, porque tem um jogo importante pela Libertadores e fora de casa, na Bolívia, pode ser que aconteça, mas não descaracterizar o time. Roger falou em 3 reforços, né? São jogadores que não estavam inscritos na Copa do Brasil. Tem também jogadores que saíram do departamento médico. Volante Adilson e também o lateral direito Alex Silva. Então são outros 2 reforços. Já o Cruzeiro deve repetir a mesma equipe, é até curioso, vai ser, se caso isso aconteça, a única vez no ano que o Cruzeiro conseguiu repetir a formação 3 jogos seguidos. O time está com uma dificuldade na defesa, mas tem produzido muito no ataque. Eu acho que esse jogo promete, viu, Inácia? Segunda você traz então os resultados pra gente, viu? Com certeza. Obrigada. E por falar em clássico, tem muita gente na expectativa para esse jogo, né? E hoje a rivalidade já estava estampada pelas ruas da cidade. Marcelo Silveira e Marco Tatu mostram que uma turma de colegas foi até autorizada a ir trabalhar com a camisa do time do coração. Véspera de jogo entre Atlético e Cruzeiro sempre faz a rivalidade aumentar. Infelizmente, uma parte da torcida fica com os ânimos exaltados e acabam brigando. Tenho medo, então eu nunca fui no estádio, nunca fui no clássico. É isso aí que enfraquece o clássico, né? Torcer para que fique tudo em paz mesmo no clássico. Só tem dentro de campo mesmo. No último clássico, final do Campeonato Mineiro, uma confusão no Barreiro, aqui em BH, terminou com 19 presos e uma pessoa ferida. Cenas tristes que acabam afastando os torcedores de bem. Infelizmente, os últimos clássicos em Minas Gerais foram marcados por brigas entre torcedores do lado de fora dos estádios. Mas o que fazer para que a finalidade do esporte de unir as pessoas não seja distorcida? Esta empresa de telemarketing encontrou uma alternativa para melhorar a convivência entre cruzeirenses e atleticanos. Aqui, toda sexta-feira é permitido vir com a camisa do clube de coração. Se antes a gente imaginava que isso poderia aflorar a agressividade, ao contrário, aproximou mais as pessoas, vira tom de brincadeira. Eu acho que o futebol, quando ele é compreendido na sua forma da diferença, que é possível conviver com as diferenças, é super legal. Lúcia está há 3 anos na empresa e depois que a ideia surgiu, ela nunca mais se preocupou com o que vestir no último dia de cada semana. Para mulher, gente, se acordar e falar assim, que roupa que eu vou trabalhar hoje? Hoje pode ir de camisa do Galo. É lindo, é maravilhoso, dá muito orgulho, assim, é muito bom, é muito gostoso. O importante é que por aqui, os quase 3.000 funcionários já vivem o clima de paz durante o clássico. Isso sem perder o bom humor. A gente consegue ver assim um número maior de números da camisa do Cruzeiro, né? Quem ganha sempre é o Cruzeiro. Com certeza, exatamente. Que animação, hein? Estudantes denunciam a falta de pagamento do Poupança Jovem, um programa do governo de Minas. Essa bolsa foi criada para estimular que os jovens continuem na escola, mas além de só atender a poucos estudantes, o programa foi suspenso. Esse grupo de estudantes faz parte dos mais de 24 mil alunos cadastrados no programa Poupança Jovem, criado em 2007, que previa o repasse de R$ 3.000 para os alunos que concluíssem o ensino médio em instituições públicas de 9 cidades mineiras, entre elas Ribeirão das Neves, na região metropolitana. Um dos critérios para a escolha dos municípios foi o alto índice de criminalidade cometida por jovens. O objetivo era reduzir o índice
de evasão escolar no estado, mas o benefício foi suspenso em 2015 por causa da crise financeira. Esses alunos, incluídos antes da paralisação do programa, denunciam atrasos no pagamento. Daniel, como muitos outros estudantes, contava com benefício para dar continuidade aos estudos. É uma coisa que a gente está esperando há muito tempo. Vários alunos estavam com a intenção de tirar carteira ou fazer um cursinho para passar no vestibular, alguma coisa assim. Então foi extremamente frustrante quando chegaram a notícia dizendo que não iriam pagar. Letícia também tinha planos para usar o dinheiro. Esse dinheiro mudaria muita coisa, tirando meus estudos também, né? Hoje eu estudo, estou por conta de bolsa. O Arley explica que ao longo dos 3 anos do ensino médio, os alunos tinham direito a retirar o dinheiro para ajudar na compra do material escolar, sendo 3 saques de R$100. E após a conclusão do ensino médio, os estudantes tinham direito ao restante do dinheiro. Eu acho que é direito desses meninos ter informação sobre o programa, sobre o que está acontecendo no programa. O decreto diz que 1 ano após formando, ele teria o direito a receber. Nós temos alunos que já têm 4 anos sem receber. Além da falta do benefício, os estudantes agora têm outro problema. É um direito dos meninos porque eles assinaram um contrato, apesar que o governo não deu direito à cópia do contrato para o aluno, né? Só ficou com a cópia para o banco e para o governo. O aluno não teve essa cópia para saber quais são os direitos dele. Por decreto, eles têm direito a receber. Para este professor e especialista em ciências atuariais, muitas vezes questões políticas eleitoreiras prejudicam a população. Tudo que se faz pela sociedade deve ser uma questão de Estado e não de governo. Então, se implantamos um programa, esse programa deve ser bem pensado, discutido com a sociedade, para que a sociedade diga, é isso que queremos. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informa que o governo de Minas está se esforçando para sanar as dificuldades financeiras e fazer o repasse o mais breve possível para os alunos. Fica claro que o Poupança Jovem não deu certo. A evasão continuou entre os estudantes do ensino médio e o programa foi extinto. Agora, o governo está testando outras iniciativas. Uma delas é a formação técnica. Neste ano, são 213 escolas participantes. Ano que vem, a expectativa é que sejam 300, com oferta de 45 mil vagas. O ensino técnico para os jovens sempre deu certo nos maiores países do mundo, como o Japão e a Alemanha, por exemplo, mas no Brasil demorou para ser adotado como política pública. E a partir de amanhã tem mais um aumento para o bolso. O preço do estacionamento rotativo vai aumentar. A Luciana Viana vai trazer essa e outras informações. E nesta sexta-feira vamos inspirar sua próxima viagem contando detalhes sobre a história de uma santa mineira que atrai multidões à cidade de Baependi, no sul do estado. Faz 4 anos que o Vaticano beatificou a mineira Francisca de Paula de Jesus, conhecida como Inhá Chica. Ela nunca se casou, pois queria dedicar todo o tempo possível a cuidar das pessoas. Faz 122 anos que Inhá Chica morreu. A série Malas Prontas visita a cidade de Baependi, onde foi construída a capela de Inhá Chica, que se tornou santuário. Tamanho o valor religioso dessa santa mineira. Charme na arquitetura das casas. Nas ruas estreitas de pedras, também. O frio do sul de Minas e a hospitalidade do interior deixam Baependi, com pouco mais de 18 mil habitantes, ainda mais aconchegante. A cidade fica a cerca de 380 quilômetros de Belo Horizonte pela Fernão Dias. Baependi é a típica cidade do interior de Minas mesmo, né? A gente pode reparar pela geografia da cidade, as ruas são estreitas, são de paralelepípedo, né? A nossa vida aqui funciona muito em volta da praça. Mas não foi só pelo jeito mineiro que a cidade ganhou fama internacional. A religiosidade se destaca. Foi depois que uma moradora de Baependi, conhecida como Inhá Chica, foi beatificada. Ela ouviu o conselho da mãe que ela deveria cuidar das coisas de Deus e dos pobres. E assim ela fez. Ela trouxe de São João del Rei uma imagem barroca de Nossa Senhora da Conceição. E é com essa confiança que ela desenvolveu com Nossa Senhora, que ela se chamava carinhosamente da Minha Sinhá, é que ela continuou o conselho da mãe cuidando dos pobres. A beatificação aconteceu por causa do milagre na vida de uma professora com um problema grave no coração. A nossa equipe foi em busca dela.
Ana Lúcia mora em Caxambu, bem perto de Baipendi, 4 quilômetros de distância. Uma mulher simples com uma história emocionante. Fui aos médicos, fiz vários exames aqui na região, Belo Horizonte, mas todos foram unânimes que eu teria que fazer uma cirurgia. O meu caso era grave. Eu demorei para operar, não fui, agora não tem mais situação, né? Ele disse assim, a senhora está muito bem, a senhora operou? Falei, doutor, não. Ele disse assim, mas o que a senhora ia fazer está feito, muito bem feito. A senhora está curada. O milagre de Ana Lúcia foi aceito pelo Vaticano em 2013. De lá para cá, o número de visitantes no município só aumenta, já triplicou. O santuário de Inhaxica, onde os restos mortais da santa foram enterrados, recebe cerca de 8.000 visitantes por semana. São pessoas de todos os lugares do mundo que vêm conhecer de perto os milagres e as belezas naturais do município. E a partir de amanhã tem mais um reajuste para o bolso do Belo Horizontino. O preço do estacionamento rotativo vai aumentar. E quem tem mais detalhes é a Luciana Viana, direto dos estúdios da Rádio Band News FM. Luciana, boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. A partir de amanhã, sábado, o talão com 10 folhas passa de R$ 41,00 para R$ 44,00. A folha individual sobe de R$ 4,10 para R$ 4,40. Mas as folhas com o preço antigo valem por tempo indeterminado. Bacana, e a Luciana continua com a gente para mais um giro de informações. O próximo destaque é uma operação da Polícia Federal nas empresas de segurança privada aqui na capital. Luciana, quantas empresas foram fiscalizadas? Bom, Inácia, até este momento a Polícia Federal não divulgou o número de empresas fiscalizadas aqui em Minas Gerais, mas essa operação é em todo o país. A Polícia Federal, pelo menos, adiantou que em todo o país são 2.500 empresas de segurança legalizadas, mas alertou que clandestinas são quase o dobro disso, viu, Inácia? Ok, mais um destaque que a gente vai tratar com a Luciana, porque o senador afastado Aécio Neves, que estava afastado, agora está autorizado a retomar as atividades parlamentares. O pedido de afastamento das funções foi derrubado pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Então, ele já pode voltar a trabalhar como senador, Luciana? Sim, exatamente. Aécio Neves, do PSDB, pode voltar a qualquer momento a exercer as funções como senador, viu, Inácia? A assessoria dele, inclusive, chegou a informar, na última semana, que o escritório dele aqui em Belo Horizonte teria os serviços suspensos. Mas depois dessa informação de hoje, que ele poderá ir voltar a qualquer momento a assumir o cargo no Senado, a assessoria já não confirma essa informação, não. Vamos aguardar os próximos passos. Obrigada, Luciana. Boa noite. Boa noite. E faltam apenas 2 dias para conhecermos as 2 finalistas do concurso Miss Minas Gerais. Elas conquistaram o título de mulher mais bonita de Minas Gerais nos últimos anos. Mas conquistar o título não foi tarefa fácil. Além dos cuidados com a beleza do corpo e do rosto, é preciso se dedicar. São várias etapas. Isso envolve aulas de passarela, etiqueta, oratória. Mas depois é hora de colher os frutos do reinado e cumprir uma extensa agenda como representante do Estado. Afinal, o concurso abre caminho para o concorrido Miss Brasil. E falta pouco para os mineiros conhecerem a mulher mais bela de Minas Gerais em 2017. O título está a um passo das 30 candidatas já pré-selecionadas por um júri interno da organização do evento. A eleita vai ser coroada com essa obra de arte, que esse ano foi inspirada em um dos maiores palácios do mundo. Das 30 candidatas selecionadas no domingo, então, 2 finalistas virão aqui para o estúdio da TV Band participar do programa Brasil Gente Minas, apresentado pelo Everton Guimarães, nesta segunda-feira. Começa às 4 da tarde, não perca. E o nome da vencedora do concurso deste ano vai ser, o envelope vai ser aberto ali durante o programa para você acompanhar. E eu aproveito para te fazer um convite para poder nos mandar sugestões de pauta, até críticas, sugestões, fique à vontade. Você pode usar o nosso telefone BandZap. O número é o 99-772-7663. 7663. Aproveite e já salve o número no seu celular para não ter erro. Ou você pode também se comunicar conosco pelo redaçãomg@band.com.br. E querendo rever qualquer uma das reportagens que nós apresentamos aqui, você tem o nosso jornal inteirinho à sua disposição lá no YouTube. Anota aí, youtube.com/TV Band Minas. Você nos assiste a qualquer hora, conforme a sua conveniência.
Eu agradeço a sua audiência por hoje, desejo um bom final de semana e te espero na próxima segunda-feira. Fique agora com o Jornal da Band, que tem as notícias do Brasil e do mundo.